senhoras e senhores, autoridades, convidados e público assistente. A todos vocês, o nosso cordial bom dia. Hoje, 24 de abril de 2026, é com grande honra que a Câmara Municipal de Parintins realiza a sessão solene em homenagem aos 78 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. E, neste momento, chamamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor Fernando Nogueira de Menezes, autor da propositura e presidente da Câmara Municipal de Parintins em exercício. Chamamos para compor também a mesa o ilustríssimo senhor Glaucio Douglas da Silva Pinto, pastor coordenador, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parintins. Convidamos também a ilustríssima senhora Francilene da Costa Pinto, líder geral de missões com mulheres da IADAM. Convidamos também a ilustríssima senhora pastora Sueli Silva, representando a Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Parintins, a PALEPIM. Convidamos também a ilustríssima senhora Diaconisa Elci Barbosa da Silva Aguiar, coordenadora pedagógica do Instituto Bíblico Ibadã em Parintins e ex-vereadora desta casa também. Pastora Elci. Convidamos também o ilustríssimo senhor Reginaldo Santos, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parintins. Chamamos também para compor a mesa de autoridade o ilustríssimo senhor Adson Souza, presidente do Conselho Tutelar de Parintins. Passa a palavra agora, presidente. Bom dia, a paz do Senhor a todos. É com alegria que, nesse momento, estamos declarando aberta essa sessão especial, essa sessão solene, em homenagem aos 78 anos da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. Somos gratos a Deus por nos dar o privilégio de participar deste ministério tão abençoado e que tem sido conduzido pelo pastor Glaucio Douglas e a pastora Francilene, e esse corpo pastoral que aqui está, esses pastores queridos do Senhor, que tem conduzido, que tem ajudado, que tem contribuído, tanto na cidade como no interior. Os pastores do interior não estão aqui, mas estão sendo representados por cada um de vocês que aqui estão. Então, somos gratos ao Senhor por cada um de vocês. Declaro aberta essa presente sessão solene,
e convido os presentes a ficarem em pé, em posição de respeito para a leitura do texto bíblico a ser feita pelo vereador Fábio Cardoso e, em seguida, a execução do hino nacional. Bom dia a todos. Versículo bíblico. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquela que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Palavra do Senhor. Vamos ouvir. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos onde denso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem tem e quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convido o nobre vereador Azamor Pessoa a proceder à leitura da indicação número 496/2026, de 14 de abril de 2026, de minha autoria, vereador Fernando Menezes, para conhecimento de todos. Bom dia a todos.
Autoria: vereador Fernando Nogueira de Menezes. Assunto: indico nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicação à mesa diretora a realização de sessão solene em homenagem à Igreja Assembleia de Deus, pelos seus 78 anos de fundação no município de Parintins, a ser realizada no dia 24 de abril e da outras providências. Justificativa: senhor presidente, senhores vereadores, a referida solenidade tem como objetivo reconhecer e valorizar a relevante contribuição espiritual, social e comunitária que a Igreja Assembleia de Deus vem desempenhando ao longo de sua trajetória no município, marcada por ações de fé, evangelização e serviços prestados à população parintinense. Diante de todo exposto, é que encaminhamos indicação, onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares para a nossa proposição. Plenário da Câmara Municipal de Parintins, em 14 de abril de 2026. Fernando Nogueira de Menezes, vereador do Republicano. Nobre vereador Adamor Pessoa, agora nós vamos, nesse momento, assistir o vídeo institucional que mostrará um pouco da história da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. A igreja foi implantada oficialmente em 1948. Em 1952, a Assembleia de Deus em Manaus, Amazonas, assume liderança da igreja em Parintins. Em 1999, pastor Jurandir da Costa Pinto e Iolane da Silva Pinto chegam a Parintins e revolucionam na construção do novo templo e congregações. A partir de 2012, com a jubilação dos pastores Jurandir e Iolane, o pastor Glaucio Douglas da Silva Pinto e sua esposa pastora Francilene da Silva Pinto assumem a direção da igreja, sendo o pastor presidente e coordenador até os dias atuais. Em 3 de novembro de 2013, assumiu o campo da igreja em Parintins o pastor Glaucio Douglas da Silva Pinto e sua esposa pastora Francilene. Logo no início de sua administração, apresentou propostas e projetos tais como a efetivação do projeto celular, o Natal Solidário, a implantação do IBADAN e efetivação do CEASP, Centro Evangélico de Assistência Social de Parintins. Ao longo de sua administração nesta cidade, é notório o avanço e prosperidade da Igreja Assembleia de Deus. Pode parar a igreja.
Neste momento, eu convido o vereador Fábio Cardoso a ocupar a presidência da mesa enquanto eu faço o meu pronunciamento. Bom dia a todos, mais uma vez. Convido o vereador Fernando Menezes, autor da propositura, para fazer seu pronunciamento. Bom dia, senhor presidente Fábio Cardoso. Bom dia, a nobre pastora Elci Barbosa, que está compondo a mesa, a nobre pastora Sueli, a nobre pastora Francilene da Costa Pinto, o nobre pastor, presidente, coordenador da Igreja Assembleia de Deus em Parintins, pastor Glaucio Douglas, também o nobre e querido amigo pastor Reginaldo Santos, o nosso querido presidente do Conselho Tutelar, que tem feito esse trabalho no Conselho Tutelar, Adson, eu ia chamar Adson Príncipe, Adson Souza, é um príncipe de Jeová, Vossa Excelência, Vossa Senhoria é o príncipe de Jeová, Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que compõem a mesa e também um bom dia e a paz do Senhor a todos os nobres pastores, pastoras que também estão aqui presentes nesta galeria, nesse momento tão especial dessa sessão solene, e a todos que estão nesta casa, e no nome do pastor Rubinho, Rubson, eu cumprimento a todos nesta manhã tão especial. Amados, há um evangelista conhecido chamado Zinzingli, é um grande evangelista, um grande conferencista que Deus levantou neste mundo, e que certa vez ele estava indo para uma conferência e ele ia passando numa esquina e tinha um mendigo pedindo esmola no canto da rua, mas havia uma caixa de borracha, uma caixa de lápis que ele dava para as pessoas que contribuíam com ele, davam a oferta, ele dava. E as pessoas chegavam lá, ia com ele, e davam a oferta e não pegavam o lápis. E Zinzingli ia passando, e ele foi lá foi dar a esmola, nobre vereador Zamor, ele deu a esmola, e ele pediu o lápis, e o mendigo pegou o lápis e deu para ele. Quando ele pegou o lápis, ele olhou para o mendigo e disse: eu quero dizer para você que de hoje em diante, você não é mais um mendigo, você é um empresário, é um negociante. E foi embora. Passado um tempo, ele foi para uma conferência e, chegando lá, uma pessoa se aproximou dele e falou com ele e disse: você lembra de mim? Ele disse: não. Não lembro de você. Ele disse: nobre vereador Fábio, eu sou aquele mendigo que, quando você me deu
aquele dinheiro, você olhou para mim e eu lhe dei o lápis, e quando eu lhe dei o lápis, você disse para mim que eu não era mais um mendigo, mas que eu era um empresário, um homem de negócio. Hoje eu estou aqui por causa daquela palavra. Aquela palavra me motivou e hoje eu sou um pastor empresário. O que eu quero dizer com isso? A Igreja Assembleia de Deus em Parintins, no Brasil, ela tem essa importância muito grande de levar a palavra. Por que a Igreja Assembleia de Deus e outros ministérios têm esse compromisso de levar a palavra? Porque a palavra, ela transforma, ela muda a vida das pessoas. E a Igreja Assembleia de Deus tem provado que o poder da palavra transforma, que aqui há vidas que outrora não tinha nenhuma perspectiva de vida. Outrora, a pessoa olhava para si e não via nem motivo a mais de viver, porque não havia perspectiva. Mas o poder da palavra mudou a história. E eu estou hoje aqui, como vereador, reconhecendo o poder da palavra que esse ministério que está em Parintins há 78 anos, eu estou aqui hoje fazendo, por meio de uma propositura aprovada pelos 9 vereadores, essa homenagem, em reconhecimento à importância que a Igreja Assembleia de Deus tem na história da nossa cidade. Na história da nossa cidade, de ter contribuído em mudar vidas, fazer com que vidas pudessem ser reintegradas ao contexto social e contribuir no desenvolvimento social, econômico da nossa cidade. Se hoje eu estou aqui, pastor Glaucio, se hoje eu estou como vereador, eu estou por causa da palavra, de uma palavra que a mim foi proferida há 33 anos atrás. Uma palavra que foi proferida a mim. E quantas vidas foram alcançadas por causa da palavra de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, que teve vários pastores, coordenadores e presidentes. Lembro-me do pastor Aderaldo, que eu cheguei a conhecer, pastor, o outro pastor, que eu não estou lembrado o nome também, que eu tive contato com ele, porque na época eu vivi 20 anos em Manaus trabalhando. O pastor Jurandir, pastor Jurandir da Costa Pinto, esse homem que doou a sua vida em prol do Evangelho para transformar vidas e fazer com que essas pessoas que não tinham perspectiva de vida, que estavam desesperadas, hoje estão sendo úteis na nossa cidade. E eu sou uma dessas pessoas. A prova viva, o testemunho vivo do poder da palavra está aqui, sou eu. Há 33 anos atrás, dizia ele, não tem jeito. Esse aí, só a morte.
Mas havia alguém que sempre acreditou em mim, que mesmo nos meus erros, na minha forma de vida, ela sempre dispensou para mim, vereador Fábio, graça. Sempre ela dispensou graça para mim. Sempre ela dispensou para mim amor. Sempre ela acreditou que foi a minha mãe, a dona Josefa Nogueira de Menezes. Ela sempre acreditou e nunca ela chegou a falar palavras que me levasse a me entristecer, a minha derrota, ou algo do gênero, mas sempre olhou para mim dizendo, eu acredito que você é um vencedor. Isso é dispensar graça. Por que eu digo que é dispensar graça? Porque mesmo eu não merecendo, ela estava me doando algo de bom. E isso me fez reconhecer que eu não sendo detentor de receber isso, ela dispensava para mim. Muito mais ainda nas suas orações, quando ela estava orando, intercedendo para que Deus pudesse me esconder do mal, me guardar. E Deus fez isso. Quando Deus dispensou a sua graça para mim, pastor Glaucio, eu não merecia, nós não somos merecedores da graça dele. É por isso que a Igreja Assembleia de Deus, ela desempenha esse papel tão maravilhoso na nossa cidade, de poder contribuir com a graça de Deus, fazendo pessoas que não merecem, possam alcançar o benefício de Deus, e Deus ser honrado através delas. Eu quero parabenizar ao pastor Glaucio, pelo trabalho, pela visão, pelo desempenho, pelo carinho, pelo amor que ele tem demonstrado, feito no ministério da Assembleia de Deus em Parintins. E hoje nós estamos vendo o crescimento, o desenvolvimento, cada vez mais, na qualidade do Evangelho, no aumento de números de pessoas, pelo trabalho, pelo bom trabalho que tem sido feito, tanto na cidade como também nas nossas queridas comunidades. Então, hoje, esse dia especial, pastor Rubinho, é o dia que o Senhor preparou para nós, é o dia que o Senhor reservou para nós, e por isso hoje nós estamos felizes. A Câmara reconhecendo esse trabalho feito em prol da nossa cidade. Esta casa, que muitas vezes, presidente Fábio, muitas vezes é atacada por pessoas que não têm o conhecimento, qual é o papel desta instituição. Vereadores são atacados por fazer o que hoje eu estou fazendo, prestando uma homenagem a uma instituição que cumpre um papel tão relevante na nossa cidade, que é trabalhar com vidas, fazendo com que vidas possam serem valorizadas, que vida possa ser reintegrada, que vidas possam constituir um lar e viver uma vida abençoada nessa terra. Eu agradeço a Deus por Ele nos dar esse privilégio, pastor Glaucio, de poder hoje estarmos juntos nesta grande homenagem a esta instituição que presta esse serviço tão maravilhoso, tanto espiritual como social, na cidade de Parintins. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Parabéns, vereador Fernando Menezes, pelo seu discurso emocionante, e convido Vossa Excelência a retomar a presidência.
Obrigado, nobre vereador Fábio, que nesse momento vai poder ter que se retirar, que todos sabem, o vereador ele é advogado e ele tem audiência. Então, estamos aqui agradecidos pela presença dele, tá? Que contribuiu, pastor Glaucio, nesse momento, junto com cada um de nós. Vai na paz, irmão. Neste momento, passaremos a palavra aos componentes da mesa, pelo tempo máximo de 10 minutos. Concedo a palavra à pastora Elci Barbosa da Silva, com tolerância, mais de 3 minutos. Eu quero cumprimentar a casa que então que me é familiar. Quero cumprimentar todos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar todos os trabalhadores da casa, todos quantos estão aqui, que estão ali, né, por detrás dos vidros, lá na cozinha, da limpeza, todos os funcionários da casa pública. Essa casa é a caixa de ressonância nossa, e é um prazer estar aqui. Tenho um grande prazer de estar aqui, principalmente para trabalhar, para falar do reino de Deus. Estamos aqui fazendo uma solenidade para o reino. A solenidade é para o reino. A solenidade é de agradecimento, como já falou o presidente em exercício, que também é o responsável pela propositura, que é o vereador Fernando Menezes. Eu estou fazendo um preâmbulo, mas eu quero cumprimentar a todos os que estão aqui com a paz do Senhor. A paz do Senhor ela é bem-vinda, ela é precisa, ela é imprescindível às nossas vidas. Quem não tem a paz do Senhor não vive bem. Mas a paz do Senhor ela é poderosa, grandiosa, preciosa. Quero cumprimentar a mesa, quero agradecer à propositura do Fernando Menezes em trazer para cá, para a Câmara. Não é a primeira vez que fazemos isso. Já fizemos algumas outras vezes, e naquele tempo, das outras vezes que fizemos, tinha mais vereador presente. Talvez fosse um dia de audiência. Mas eu quero agradecer os vereadores que eu vi aqui, né? O vereador Fernando, que é o da propositura, o vereador Fábio, filho da Eni, e também o vereador Azamor. Quero agradecê-los e deixar um recado, né? Se alguém não veio porque viajou e tudo mais, contar para eles que esta comissão que está aqui, esse povo que está aqui, é um povo que trabalha pela Assembleia de Deus. Aí é a Dan, que está fazendo 78 anos este ano, e que em 1948 começou aqui, se arrastando com 3 ou 4 cristãos, e hoje somos uma enorme igreja, um enorme povo, um povo considerado, um povo que está sendo convidado para estar na Câmara, para dizer a todos, porque todos estão ouvindo agora essa solenidade, estão ouvindo agora tudo que vamos falar, o que iremos falar, ou que já falamos, né? Aqui nós temos, fazendo parte da mesa, o conselheiro tutelar de Parintins, que é crente, é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Temos a pastora Elci, a professora Elci Barbosa, que já foi vereadora, que temos trabalhado pela obra do reino, e temos aqui a pastora Sueli, que representa a Palepim, pastor Glaucio Douglas Pinto da Silva, que é o presidente e coordenador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parintins, aí é a ADAM. Né? E também temos a pastora Francilene, que é a pastora presidente e é a presidente da missão da presidente da missão de mulheres. Temos aqui também aí no Salão Nobre aqui conosco o pastor Francisco e a pastora Socorro, que são os que comandam, né, a igreja, a Secretaria de Missões.
E temos o Reginaldo, que trabalha um pouco numa coisa, um pouco no outro. Sempre, há muito tempo vem trabalhando na rádio, trabalhando nas Boas Novas. Agora ele está trabalhando numa outra emissora, mas ele é pastor, colaborador, também faz parte da Palepim, né? E temos também... quero dizer para vocês, quero cumprimentar na pessoa do pastor presidente, pastor Glaucio, a todos, e cumprimentando cada um de vocês, pastores e irmãos que estão aqui, representando os 47 pastores que temos, contando comigo, e as 46 esposas de pastores que temos também, quero cumprimentá-las daqui, porque elas são 50% desse ministério, e hoje é um dia de festa, de agradecimento, de glorificar a Deus, de dizer glória a Deus, de dizer aleluia, e contar que nós fazemos coisas grandiosas e que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Fernando Menezes, ela é uma agência de transformação social, ela é uma agência de transformação mental, ela é uma agência de transformação espiritual, ela é uma agência de mudanças na vida das pessoas, por causa de que o Fernando Menezes falou aqui, por causa da palavra que transforma, da palavra que edifica, da palavra que muda propósitos, da palavra que faz uma obra enorme na vida de todos os homens que a ela deem guarida, deem lugar. Então, nós somos, sim, uma grande sociedade, uma grande representante da sociedade. Nós somos, sim, uma agência de transformação social legítima, genuína. E vocês são componentes, né? E que nós possamos nos fazer sempre bons agentes na postura, na palavra, na edificação de uma vida e de outra. Então, eu quero também falar um pouquinho só. Quando tiver o tempo, Fernando, já disse, tá bom? Que a gente para rápido, né? Eu quero dizer que nós trabalhamos nos negócios da terra também, nos negócios da vida, porque nós somos humanos, né? Nós trabalhamos para comer hoje, comer amanhã, para viver aqui, e trabalhamos nesses negócios da vida, mas nós temos um compromisso com o negócio do reino, com a causa do reino, e a causa do reino ela é maior, ela é preciosa, e ela é precisa que façamos com decência, com ordem, com respeito, com unção espiritual, com unção do céu, para que continuemos a avançar daquele pouquinho de gente que em 48 estava, quando o pastor Jurandir chegou, que ainda tinha aquela igreja menor, pequena, e que o Senhor usou esse homem que não está hoje presente, mas usou poderosamente e construiu esse prédio, esse templo, onde se reúne a igreja. Né? A igreja não é o templo, nós nos reunimos no templo, a igreja se reúne no templo. Né? Então, nós também trabalhamos para o reino como? Levando a palavra. Essa palavra que muda, que transforma, que edifica, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que traz uma formatação, um novo formato, traz um novo caráter. E nós somos, pela Assembleia de Deus, formadores de caráteres bons através da palavra. Quando você vê um crente não formando caráter e que não tem a postura, então você vai dizer, não conte como crente. Diga-se, isso aí precisa arrumar. Né? Porque quando nós estamos fazendo a obra do reino, nós temos que transformar, nós temos que ajudar, nós temos que formatar novos caráteres, até em nós mesmos. Né? Porque nós vamos fazendo e formatando aos poucos. A palavra de Deus diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos ter, sim, postura, compostura, e nós estamos aqui para contar, para dizer que a Assembleia de Deus é uma agência de salvação através da palavra de Deus.
Eu poderia fazer um discurso maior, mas tem tempo permitido. Um dia o Fernando me convida para fazer um discurso maior, né, Fernando? E eu também não escrevi nada, eu anotei algumas coisinhas aqui, uns pontos, mas se eu tivesse escrito, poderia falar para vocês dessa história linda da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nesses 78 anos chegou a mim, chegou a você, e nós estamos aqui, coisa que há 30 anos não se fazia na Câmara. Não tínhamos vez nem voz. Isso aqui é para glorificar a Deus, é para exaltar o nome do Senhor, é para dizer, Senhor, glória a Deus, aleluia, glorificado, exaltado, seja o teu nome que é santo, poderoso, que muda a história, mudou a minha. Um abraço a todos, a paz do Senhor, bom dia. Amém, obrigado, nobre pastor Elci, né? Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando grandemente. Nós vamos dar uma investida aqui e vamos chamar para fazer o seu pronunciamento, que depois precisa sair, o pastor Reginaldo, né? Com a palavra, o pastor Reginaldo, nesse momento. Eu quero cumprimentar todos indistintamente com a paz do Senhor, amém? E já estive outras vezes aqui em sessão solene, em homenagem, né, ao aniversário da Igreja Assembleia de Deus, IADAM, no qual cumprimento a todos aqui da mesa, na pessoa aqui do nosso irmão Adson, diácono Adson, presidente do Conselho Tutelar. De vez em quando eu incomodo ele lá. Adson, isso aqui que está acontecendo. E, irmãos, hoje vendo assim, a gente até assim com um grau de pompa, né, meu pastor Glaucio? Mas não devemos esquecer que nós somos raiz, que a gente veio mesmo de baixo, das dificuldades. Se formos lembrar, né, olhar lá atrás, os pioneiros, como eles começaram, né, quando navegavam com grandes remos, as igarités, as canoas puxadas à vela, e assim chegaram, né, ali no rio Guaicurapá, e os irmãos vinham aqui para a cidade para fazer suas compras, e começaram um ponto de pregação, um culto, porque o crente, quando ele se reúne 1, 2, 3, ele já faz culto, né? Lá no corredor do hospital, de vez em quando a gente se encontra em 5, a gente já quer cantar um hino, orar, né? Porque o crente é assim, né? Mas, pessoalmente, eu tenho uma honra muito, muito grande, e desde que cheguei para cá, eu faço parte da Assembleia de Deus, desde que me entendo por gente, né? Como diz o caboclo, e cheguei para cá entre trancos e barrancos, entre muitas dificuldades, e a gente venceu. E eu me lembro, nas minhas maiores dificuldades aqui em Parintins, se posso assim afirmar, e entre outras pessoas que não faziam parte da igreja, mas a grande maioria sempre os nossos irmãos. Eu vejo ali o Arnaldo Prado, que me levava para almoçar na sua casa, né? Isso nós como irmãos, em tempos de dificuldade. Eu nunca esqueci disso, Arnaldo, e nunca pude lhe retribuir à altura. Eu me lembro aqui, a Elisandra, num dia muito difícil da minha vida, hoje a Elisandra não está conversando muito comigo, muito ocupada, eu pego no braço, vem cá, Elisandra, tá, ela, pera aí que eu ainda tenho que ir para ali ainda. Um dia muito difícil da minha vida, talvez ela nem lembre disso, como ela me chamou para me esclarecer algumas coisas que eu estava sofrendo, e ela estava ali junto comigo, né? Me lembro da irmã Claudenise, pastora Claudenise, né? Que o pastor Antônio Carlos até me olha assim quando nós conversamos e relembramos do passado de muitos momentos bons na igreja, mas muitas dificuldades. Ela sabe ao que eu me refiro, né? Pastor Alcides, grande amigo de muitos e muitos anos, pastor Rubinho, né? E aí tem que falar o nome de todos, né? Mas me lembro também numa noite chuvosa, e que eu desesperado, pensando até em fazer besteira, e eu saí, passei na casa de um outro pastor, que auxiliava aqui na época, que ele não era pastor titular na Assembleia de Deus, mas era pastor da Assembleia de Deus, pastor João Batista Bentes Filho, que hoje está velhinho lá em Terra Santa, mas continua louvando o Senhor, e eles estavam fechando as portas, e eu disse, eu não vou incomodar. E eu estava desesperado, pastor Moisés Tunes,
E eu disse, eu vou lá, cada Maílce Barbosa. Se não me receberem, eu não sei o que ia acontecer. E chegando lá, eu disse, se o que for, será. E eu me lembro que me recebeu foi a sua irmã, a Edilza, e quando ela me viu, ela disse, olha, irmão Reginaldo, vem entrando, irmão Reginaldo. Eu sei, o Reginaldo chegou aí, o esposo da irmã Elci, saudosa memória, nunca se incomodou dela receber as pessoas que procuravam para ajuda, e naquela noite ela me abrigou, nós conversamos, me chamou para orar, trouxe-se uma pilha de apostila para nós ler. Eu não queria orar, eu não queria ler apostila, eu só queria um lugar para me ficar. E naquela noite nós fomos para uma oração lá na congregação Lírio dos Vales, e às 1h15 da manhã, Deus tratou a minha vida naquele dia. Eu não estava desviado, só para vocês, eu estava machucado, quebrado, jogado no chão. Alguns outros que da época devem se lembrar o que eu passei. E naquela noite ela ajudou a me tratar, e a coisa caminhou, floresceu, e nós estamos aí, né, pastor Ricardo? Então, a Assembleia de Deus é isso. Às vezes Deus permite, quando a gente fala deserto, irmão, deserto é lugar para a gente atravessar, e no deserto só tem pedra e areia. Eu vejo muito crente reclamando quando está passando o seu deserto. É você e Deus. Mas Ele sempre levanta um ou dois ou mais para te ajudar. Sempre Ele levanta. Né? Glória a Deus. A pastora Sueli é minha irmãzona, ninguém tem dúvida disso, né? Somos negões, ninguém tem dúvida disso, né? Sempre tivemos momentos muito bons, muitos bons mesmo. E assim nós caminhamos, irmão. Quero agradecer que o Marconde, estamos juntos aí numa caminhada aí, Marconde, ele tem sido um irmãozão para mim, não deixa eu fazer uma porção de coisa. Pastor, eu sei que você não quer ir lá naquela festa, deixa que eu vou lá. Digo, amém, glória a Deus, né? Mas estamos aí. Então é isso, pastor Glaucio, pastora Francilene, vocês hoje estão à frente da igreja, muitas coisas cresceram, aumentaram, por isso que eu disse, algumas coisas até temos orgulho, né? Cadê o pastor Salomão? Cadê o pastor Salomão? Nós lá em Manaus, lá naquela convenção, né, pastor? Nós estávamos lá, com os demais, que o pastor Glaucio, tocado por Deus, né, que se não fosse, ele não tinha me convidado, tinha que ser tocado por Deus, né? Então nos convidou para fazer parte do ministério pastoral na Assembleia de Deus, e naquelas convenções, naquelas viagens, a gente se sente bem, é gostoso, na própria cidade. Muitos não dão valor à igreja, mas não tem problema não. Ela logo vai ser retirada daqui, e os espaços vão continuar por um tempo, porque ela volta para aí assim, assumir uma eternidade. Parabéns, pastor Glaucio, parabéns, pastora Francilene, meu querido amigo, vereador Fernando Menezes, diácono também da igreja, que além de diácono e de vereador, é o meu amigo particular de muitos anos, e que tem sempre me socorrido quando preciso, né? E Deus sabe de todas as coisas. Que nós possamos continuar essa caminhada, exercendo aquilo que Deus nos deu. O pastor Paulo, demais pastor Francisco com a esposa, né? O pastor Enoque com a esposa, né? Que Deus, pastor Paulo Afonso, que veio assim, né? E ficou, e vai ficar, pastor Paulo Afonso, né? Vai ficar. Deus abre portas e ele sabe fazer. Pastor Gregório, pastor Joemerson, né? Que prazer no dia que eu vi o nome dele lá, né? Para somar com um colega nosso. Pastor, ele sabe, né? Como eu fiquei alegre, ele sabe disso. E assim demais, o que eu esqueci de citar o nome, me perdoe, e vamos juntos, irmãos, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na cidade de Parintins e região, através da Igreja Assembleia de Deus. Meu muito obrigado. Obrigado, nobre pastor Reginaldo. Nesse momento eu convido a pastora Sueli para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Paz, amados. Estamos felizes e muito felizes, né, por esta data, por esta sessão especial. Eu quero aqui iniciar cumprimentando a mesa na pessoa do pastor Glaucio, que é o pastor coordenador da IADAM, né, e agradecer a propositura do vereador Fernando Menezes e também, né, não deixar de publicamente, novamente, agradecer
pela propositura que ele fez, a qual eu pude receber o título de cidadã parentinense, sou eternamente grata ao Senhor por isso, né? Sempre lembro, um desejo muito grande no meu coração que eu tinha de ser amazonense. E a Elisandra sabia disso e algumas pessoas, né? Algo para nós que somos servos de Deus, coisas que são do mundo espiritual. E eu ouvi muitos anos uma mensagem, Deus falando com o pastor Cezino, amplie as fronteiras e não te esqueça do Amazonas. Então eu disse, Deus tem um carinho muito grande por esse estado, quem me dera se eu fosse amazonense, né? Mas através da propositura me tornei, então, né, de fato, direito parentinense e, consequentemente, amazonense. Então, sou muito feliz por ser amazonense. Quero também aqui agradecer a Deus, né, por esses 78 anos da Assembleia de Deus, da EADAM, aqui em Parintins. Agradecer a ele por 29 anos como missionária, né, dos Gideões, eu estar sobre a cobertura espiritual da IADAM durante 29 anos. Agradecer, né, a não estar presente, mas o pastor Jurandir, né, que antecedeu ao pastor Glaucio. Agradecer muito ao pastor Glaucio, pastor, por todas as vezes que estive no seu gabinete. E eu sempre digo para as pessoas, né, quando alguém fala do pastor Glaucio, eu nunca tive dificuldade para dialogar com o pastor Glaucio. Né, nas alegrias, nas angústias, ele sempre me ouviu. Nos embates, nas concordâncias, nas desconcordâncias. Mas o pastor Glaucio é uma pessoa muito maravilhosa para ouvir, né? Para nos orientar. Eu sou muito grata a ele, a pastora Francilene. E louvar a Deus. E eu quero cumprimentar a todos aí, que sabe que eu não tenho muita prática nisso, né, irmãos? Vão perdoando aí. Mas a todos, eu quero cumprimentar os que estão aqui, na pessoa do pastor Moisés Tunes, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Gideões, juntamente com o seu filho, missionário Davi Tunes. Por que na pessoa dele, com tantos pastores aqui da IADAM? Porque para evidenciar que nós, servos de Deus, temos comunhão uns com os outros. Né? Aqui o pastor Moisés vindo honrar, né, a Assembleia de Deus da IADAM, sendo o pastor presidente da Assembleia de Deus Gideões, pastor Valber Abegassis também, que é pastor da Neotestamentária. Então, nós precisamos evidenciar isso. Eu estou aqui representando a Palipim, Associação de Pastores e Líderes Evangélicos, para dizer para todos vocês que estão ouvindo, as denominações são muitas. Eu costumo dizer, as tribos são muitas, mas o reino é um só. Então, que nós possamos somar para o crescimento desse reino, e eu parabenizo a IADAM por estes anos, que tem anos a mais do que outros ministérios que surgiram depois, mas todos nós temos um foco, alcançar as almas para o reino do Senhor. Então, que a nossa comunhão prevaleça acima do nome de qualquer denominação, mas dar honra a quem tem honra. Então, eu quero aqui honrar a IADAM, agradecer pelos 29 anos que estive sobre a coordenação espiritual da IADAM, e que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Obrigado, pastora Sueli. Pois é, né? Quero aqui ler uma justificativa de ausência. Senhora vereadora, senhores vereadores, comunico a minha ausência na sessão especial dos 78 anos da fundação da Igreja Assembleia de Deus no município de Parintins, no dia 24 de abril, por motivo de viagem à capital para tratar de assunto de interesse da municipalidade. Na oportunidade, solicito a gentileza de justificar minha falta e dar ciência aos demais integrantes deste parlamento. Atenciosamente, Paulo César Rodrigues Linhares, presidente da Câmara Municipal de Parintins. Aqui há um evento em Manaus, o FECLAN, é um evento exclusivo de vereadores, e muitos estão viajando. Dando continuidade, nós vamos agora conceder a palavra ao pastor, coordenador presidente, Glaucio Douglas da Silva Pinto, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Parintins.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor e a todos os nossos amigos com um bom dia especial, que estamos aqui para agradecer a Deus. É um momento de gratidão, um momento de honra que esta Casa Legislativa ela concede aos 78 anos da IADAM em Parintins. Quero agradecer a presença de todos os nossos pastores, na pessoa do pastor Enoque, agradecer a presença de todos vocês. É uma honra tê-los aqui, participando desse momento ímpar na vida da igreja. Na pessoa do vereador Fernando Menezes, eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a pastora Elci Barbosa, cumprimentar o Adson, como presidente do Conselho Tutelar, pastora Sueli, que está representando a Palepim, agradecer ao nobre vereador Fernando Menezes pela propositura e pela honra concedida à Assembleia de Deus em Parintins, agradecer a presença da minha esposa, a pastora Francilene, que é líder geral de mulheres em Parintins, e agradecer ao pastor Reginaldo, pastor auxiliar, repórter também do SBT em Parintins, que já contribuiu muito também na RBN, como uma pessoa que desenvolveu um brilhante trabalho através da nossa emissora. Agradecer a presença do pastor Moisés Tune, presidente da Igreja Missionária. Muito obrigado pela presença, seu filho, que é missionário. Deus abençoe. Agradecer a presença do pastor Valber Abecassis, também, da Igreja Neotestamentária. Muito obrigado pela presença. Quero, neste momento, de 78 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, IADAM em Parintins, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria que todos repetissem nesse momento essa frase. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais forte, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma salva de palmas, né, nesse momento. Queridos, são 78 anos de relevantes serviços prestados pela IADAM em nossa querida Parintins e nos municípios também do Pará, alcançado por esta igreja que é missionária, que conquista almas através da palavra de Deus. Ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa em exercício, nobre vereador Fernando Menezes, autor da propositura, mesa composta por autoridades presentes nessa sessão solene, em alusão aos 78 anos da IADAM, os meus cumprimentos e a minha gratidão aos vereadores pela aprovação da propositura. Gratidão aos funcionários dessa honrada Casa Legislativa. Obrigado, demais autoridades presentes, pastores, pastoras, líderes, queridos irmãos e irmãs em Cristo, senhoras e senhores. Hoje as minhas palavras são de gratidão. Gratidão e reconhecimento a Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 100 e verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. E é isso que fazemos hoje. Entramos com louvor o Salmo e saímos com gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa e por tudo que está acontecendo nesse momento aqui. Hoje não celebramos apenas mais um ano no calendário. Celebramos a fidelidade de um Deus que nunca falha.
Como diz em Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renova-se a cada manhã. Cada tijolo colocado, cada oração feita, cada vigília, cada vida transformada, é prova viva do poder de Jesus Cristo em nossa cidade. Ao olharmos para trás, vemos milagres. Ao olharmos para frente, vemos promessas. Como está escrito em Jeremias 29:11, que diz a palavra de Deus: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor presidente, ocupo esta tribuna com honra e reverência neste momento, para celebrar, na verdade, um marco de fé, perseverança e transformação, aos 78 anos da IADAM em Parintins. Essa igreja não é apenas um templo. A palavra diz em Mateus 5:11, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. É um farol e esperança, um porto seguro para os aflitos, uma ponte entre o céu e a terra. Quantas vidas libertas, quantas famílias restauradas. Como está escrito em João 8:36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja não apenas prega o Evangelho, ela vive o Evangelho aos quatro cantos desse município. Como diz Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Em cada oração, em cada ação social, em cada cesta básica, em cada visita, em cada mão estendida aos necessitados, vemos Deus agindo de uma forma extraordinária. Hoje, esta casa do povo reconhece, Parintins é melhor, porque a IADAM está presente em oração pelas autoridades e famílias. Oramos pela paz e livramento de Deus para a vida que precisam ainda ter um encontro real com Deus, para que encontre o porto seguro, a fonte da vida que é Deus. Conhecemos o impacto espiritual e social da igreja em nossa comunidade. A cidade é melhor porque a igreja IADAM está presente com a mão amiga da liderança e dos membros desta igreja, comprometidos com a propagação do Evangelho. Realiza o seu trabalho de forma eficiente, usando todos os meios possíveis para alcançar vidas. A Rádio Boas Novas 93.9 ou 9, que está agora ao vivo, transmitindo para toda a cidade de Parintins, para a zona rural e outros lugares através do aplicativo. A TV Boas Novas 5.1, Boas Novas, o IBADAN, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, que é coordenado pela professora pedagoga Elci Barbosa. A EBD, Escola Bíblica Dominical, em todas as congregações aos domingos. Departamento de Missões, que todos os meses contribui com uma ajuda de custo e cestas básicas para os missionários em todo o município de Parintins, na pessoa do pastor Francisco e sua esposa, que estão na liderança desse trabalho. Células espalhadas nos lares, congregações presentes nos bairros de nossa cidade, zona rural, zona urbana do município. Estão presentes nos lares dos parintinenses, sempre levando uma palavra de alento, solução espiritual para os que buscam o refúgio e porto seguro em Deus.
as famílias estão mais unidas, mais consolidadas, e a fé continua a ser semeada com coragem, humildade e amor. Vários programas na Rádio Boas Novas, nós temos aí, Conexão Boas Novas, Voz da Assembleia de Deus, Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, Sal da Terra, e atualmente nós temos o pastor Tunes, que está com um programa também dos Gideões, Novas de Alegria, transmitindo Jesus para a vida das pessoas. Esse é o trabalho da Assembleia de Deus e também da Rádio Boas Novas, através dos seus parceiros. A igreja está onde o povo está. Como nos ensina Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As famílias estão sendo fortalecidas, a fé continua sendo semeada. Como diz Salmo 126:5, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Que este aniversário seja mais que uma data, seja um renovo de propósito. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glórias ao Senhor. Nossa gratidão a Deus por aqueles que continuam firmes na obra do Senhor e também por aqueles que deixaram legado de amor, dedicação e compromisso com a obra de Deus. O nosso respeito e reconhecimento aos homens e mulheres de Deus que se foram e pelos que contribuem escrevendo a sua história nos dias de hoje. Como está escrito em Hebreus 6:10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Quantos creem assim no nome de Jesus? A missão continua: ganhar, consolidar, treinar e enviar. A palavra de Deus em 1 Pedro 2:9, vós sois a geração eleita, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Adão não parou, ela avançou, levando o evangelho também para o Pará. Como diz em Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O que antes recebemos, hoje devolvemos em forma de missão. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Eu quero que vocês repitam comigo agora. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para encerrar minhas palavras, declaro estas bênçãos sobre todos aqui nesta manhã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glórias ao Senhor. Vida longa e Adão, que Deus continue sendo o centro de tudo. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado, nobre pastor Gláucio. Obrigado. Neste momento, eu convido a irmã Elisandra Brito para entoar um louvor ao nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com bom dia, na paz do Senhor, amém? Louvar o Senhor
pelo privilégio de estar aqui hoje nesse parlamento municipal, louvando, bendizendo o nome do Senhor e celebrando os 78 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Parintins. Esta amada igreja na qual eu faço parte há 38 anos. Aceitei a Jesus aos 12 anos de idade. Hoje estou com 50 anos. Entre tantas idas e vindas, o Senhor nunca me abandonou. Há uma promessa de Deus na minha vida, assim como há a promessa do Senhor na vida de cada um de nós. E é por isso que nós não desistimos. É por isso que nós estamos aqui, de pé, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. E a Assembleia de Deus em Parintins, ela é o legado do Evangelho do Senhor. Ela é a prova de que o Senhor ama essa cidade. E é pela igreja do Senhor, eu e você, que o Senhor tem sustentado o município de Parintins. Quando nós entendermos o real valor da igreja nessa terra, nós passaremos também a compreender os mistérios do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Vamos ficar de pé, queridos. Nós somos adoradores. A igreja, a Assembleia de Deus em Parintins, é uma igreja de adoradores. E esse momento não poderia ficar sem louvor. Porque o louvor, quando encerrar aqui na terra, ele vai continuar lá no céu. Amém? Então, vamos ensaiar. Nós estamos aqui ensaiando para um dia louvar no grande coral dos céus. Convido o irmão, a irmã que está nos ouvindo através da Rádio Boas Novas, a louvar juntamente conosco também. Amém? Pode soltar. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Vamos cantar bondade. A voz dos irmãos. Senhor é fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel, todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego, vamos louvar da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, cantarei. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Saiba esse parlamento que a bondade de Deus é quem sustenta a nossa vida. É a bondade de Deus que sustenta esta casa legislativa. É a bondade do Senhor que dá sabedoria a todos. Vamos cantar mais um louvor para encerrar, pastor. Nada pode calar um adorador. Nada. Nem governos, nem domínios, nem poderes cala a voz de um adorador. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Quem poderá? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar jamais do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei.
descer, se eu subir, se eu perder, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar. Aleluia. Senhor, nos abençoe. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha é poder louvar, exaltar o Senhor por meio do louvor, né? Isso é maravilhoso. É grandioso. Isso alegra o coração de Deus, né? E nesse momento, eu quero convidar aqui o pastor Paulo Cucino a fazer a oração final para encerrar esse momento especial, né? Esse momento tão maravilhoso de estarmos na presença do Senhor nesse evento solene dos 78 anos da Igreja Assembleia de Deus. Amém. Graças a Deus por esse momento tão maravilhoso, especial. A presença de Deus aqui na Câmara dos Vereadores em Parintins, nessa sessão maravilhosa da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. Nesse momento vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, nós lhe damos graça por esse dia comemorativo, por esse dia de celebração, adoração, engrandecimento ao teu santo nome. Te louvamos, Senhor, por essa data especial, meu Deus, aonde o teu evangelho, através da IADAM em Parintins, nos municípios, Senhor, em todos os ambientes terrestres, o teu nome tem sido glorificado, exaltado, através da pregação da tua palavra. Meu Deus, que assim a mesma continue, Pai, fluindo em cada coração, e o teu nome seja glorificado. Te louvamos, Senhor, meu Deus, por esta data tão especial, meu Deus, da Igreja Assembleia de Deus em Parintins. Que o Senhor continue abençoando esta obra, abençoando nossos pastores, toda a liderança, toda a igreja em geral. E assim, Pai, oramos e te agradecemos também por este momento especial na Câmara, Senhor, por essa sessão tão maravilhosa, e que aqui o Senhor venha abençoar esta casa, todos os funcionários, tudo para a honra e a glória do teu nome. Em tudo nós te damos graça, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Poder sentar. Antes de nós encerrarmos, é bom que todos estejam aqui para nós batermos uma foto. Pois é, todos podem entrar aqui na galeria e nós vamos bater essa foto que vai ficar como lembrança desse momento tão especial dessa sessão, né? Todos podem entrar, todos podem vir, que nós vamos bater essa foto. Pastor Valber, pode entrar, todos os pastores, agora, cumprindo a finalidade específica dessa sessão, agradecemos a presença de todos. Convido para o coquetel servido no Salão Nobre, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Encerrou.